E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente começa aquela sequência de vídeos de animes da nova temporada, né, de primeiras impressões. E hoje a gente fala sobre a estreia de um shounen de fantasia chamado Peach Boy Riverside. A obra é a adaptação de um mangá que começou a ser publicado em 2015, de autoria do Kukyo Shinja, que também tem mais mangás nessa temporada sendo adaptado, tá? Tipo Made Dragon. Eu acho que ele tem mais 2 animes sendo adaptados nessa temporada, agora eu não lembro ao certo, mas isso já me surpreende de certa forma. O responsável pela produção do anime é a Asahi Production, que eu tenho trabalhos que eu gosto muito deles, né? Eles também são responsáveis pela animação de Wave Surfing Yappa, que é um anime que eu adorei o resultado, né? Tanto a animação no filme quanto a adaptação que eles fizeram para a versão televisiva. Então, de forma geral, tem bastante trabalhos desse estúdio que eu gosto, mas esse primeiro episódio ele deixou a desejar em diversos aspectos. Eu também não descarto o fato de que provavelmente eu não sou bem o nicho que esse anime atingiria positivamente, tá? Ele é um shounen bem padrão de um universo, né, de um mundo alternativo, não necessariamente o isekai, porque a gente não tem essa mudança de mundo, né? Mas a gente tem um mundo alternativo, um pouco mais primitivo, com seres mais fantásticos, e isso é interessante. Eu gosto desse tipo de coisa, mas tem diversas coisas nele que não me atraem. Por exemplo, a primeira coisa que tu vai prender o olho na hora que o anime começa, podem apostar, se vocês assistirem, vai ser isso, é os peitões da protagonista. Mano, é um exagero absurdo, assim, ó, totalmente desnecessário, sem falar de outras cenas desnecessárias que são incluídas de forma aleatória no roteiro. Tem uma cena com tentáculos que, tipo, ela é literalmente inserida de forma totalmente aleatória no roteiro, assim, ó. Eu não conheço a obra original, não sei se faz algum sentido, mas aqui na versão animada ela é incluída de forma completamente avulsa, não faz o menor sentido ela aparecer. A obra é uma espécie de releitura de um famoso conto do folclore japonês, né, que é a história do Peach Boy Riverside, né, do Momotaro, que conta a história de um menino, um bebê, que apareceu do nada dentro de um pêssego gigante, rio abaixo, e que foi encontrado por uma senhora nas redondezas desse rio, e que quando ele cresceu, ele expulsou diversos demônios da região, enfrentou. É mais ou menos isso, o que eu nunca li o conto inteiro, óbvio, mas é o básico que eu conheço da história, é mais ou menos isso. Na proposta do anime, na proposta desta história, dessa releitura, a gente vai ver essa história contada como se aquele não tivesse sido o único menino que surgiu deste pêssego. Essa introdução, essa sinopse propõe pra gente que existem outras pessoas, outros humanos que também têm esse tipo de poder, essa super força, né, que parece estar escondida no olho deles. Então a gente vai ver isso na Sally, a nossa protagonista desse primeiro episódio. No primeiro episódio a gente vai ver a Sari, ela conhece uma semi-humana, metade coelho, metade humana, e elas viajam juntos. A Sari é uma princesa que decidiu fugir do reino em que vivia para aprender um pouco mais do universo, descobrir, se preparar para todos esses perigos que existiam fora dos muros do castelo. A Frau é uma semi-humana, como eu falei, metade coelho, metade humana, que facilmente se encanta pelas pessoas, é super gentil, adorável e que adora cenouras, e juntas elas começam a viajar e sofrem preconceito em diversos lugares onde elas aparecem, porque os semi-humanos não são bem vistos aos olhos de outros humanos. Não importa o que a Frau faça pro bem dos humanos, as pessoas não conseguem ver ela de forma positiva. A Frau e a Sari vão acabar sendo levadas por um cavaleiro para um outro reino, onde elas acabam sendo liberadas, né? Ele assistiu toda a situação que meio que tinha desencadeado a necessidade delas fugirem. Ele percebeu como a Frau tinha essa gana de proteger a Sari o tempo inteiro, como ela reconhece como a Sari é gentil com ela e ajudou ela, então agora ela busca proteger a menina. Ele reconhece isso tudo e sabe que ela não é uma criatura ruim, então ele vai acabar liberando e criando um certo envolvimento, um pequeno vínculo com elas, até que esse reino, essa cidade é atacado por 2 outras
criaturas. Quando esses dois monstros atacam o lugar, a Frau mais uma vez tenta proteger a Sari, só que ela vai acabar despertando uma força misteriosa em algum momento, e a própria Sari, então, despertando essa força, vai enfrentar um monstro gigante. Então, não dá pra dizer que o anime é ruim, porque ele até propõe algo legal e ele até começa executando isso bem, né? Tirando, como eu falei, algumas cenas desnecessárias, como a do Tentáculos, esse design de personagens completamente focado em um público específico, né, que infelizmente consome esse tipo de coisa. Então ele acaba perdendo muito do potencial pra mim, tá? Pra mim ele perde muito do potencial quando o foco acaba mudando demais. Então a gente tem muito desse foco visual. E falando visualmente da coisa, né, além desse character design meio conturbado, porque a personagem semi-humana, ela é estranha. O cavaleiro, eu acho ele meio mirradinho demais pro cavaleiro forte, como ele se propõe a ser. Então, os monstros eu achei legal, o design dos monstros, né? A semi-humana, eu acho que ela funciona legal por ser metade coelho, mas ainda assim parece simplista demais, enquanto eles parecem exagerar demais em fazerem as meninas, as personagens femininas extremamente sexualizadas. A animação também não se destaca muito, né? Até porque a gente não teve cenas de luta muito intensas, mas o que me surpreendeu visualmente no anime é que em algumas dessas passagens gráficas, né, algumas dessas cenas dele, as cenas são bem pesadas. Eu fui pego de surpresa quando eu vi, tipo, pessoas explodindo, corpos amassados, monstros, sangue. Quando eu comecei a ver esse tipo de coisa, né, mais na segunda metade, no final do anime, eu fiquei realmente surpreso, porque eu achei que a coisa aconteceria de maneira mais fantasiosa, sem precisar de tanta coisa gráfica, tanta coisa visual, assim. Não é um problema isso. Eu acho que essa surpresa até me instiga um pouco, né, pego dessa forma. Mas o que eu quero ressaltar é como eu fui pego de surpresa com isso, com essa violência gráfica que é inserida de repente no anime. A trilha sonora parece um pouco desconexa em alguns momentos, ela parece não encaixar bem nas cenas, ela parece propor uma coisa diferente, né? Na luta final, ela parece uma cena muito mais animadora do que tensa, como eu acho que deveria ser, mas não é como se fosse uma coisa tão problemática pra cena, ela só é estranha realmente, e a gente ainda tem as questões de que o roteiro, ele começa muito lento, todo o anime ele é muito lento, até que a coisa fique tanto graficamente quanto narrativamente mais interessante, né? Que é mais lá pro final, que é quando surge essa questão do Pit Boy, que é quando surgem esses poderes, os ogros, outros monstros. Quando essas coisas começam a aparecer, a narrativa, a história, o contexto dele ficam mais interessantes. Na sua narrativa, o anime até sugere algumas coisas, como discussões sobre o preconceito em torno dos semi-humanos, uma figura misteriosa pela qual a Sari busca, a qual a Sari admira e parece ser o grande foco dela nessa jornada, né? Um tal de Mikoto, que a gente não sabe ainda bem o que ele é, quem ele é, o que ele representa na vida da Sari, né? Só que ele é um ser muito poderoso, aparentemente. Então a narrativa, ela tenta levantar algumas questões interessantes, mas elas não conseguem me prender, elas não conseguem me prender a roteiro, a história, ao que o anime propõe num contexto geral. Eu não sei se eu devo continuar, talvez, normalmente eu costumo assistir mais 2 ou 3 episódios pra garantir, assim, que eu não tô envolvido, não tô gostando da coisa mesmo. Então talvez eu faça isso, mas pra ser honesto, eu não tenho grandes expectativas em um resultado positivo, não. Se você já assistiu Pit Boy Riverside, deixa aí nos comentários o que achou do primeiro episódio, suas expectativas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.